estamos adiante de mim. Mas se eu estou aqui, é porque o Espírito que estava morto em mim e que foi vivificado pela palavra eterna do Evangelho, que qualificou a minha existência, é o que hoje me dá esta vida. A carne para nada aproveita. Ela é circunstancial, temporária, contingência do tempo e espaço, mas ela não é aquilo que de fato caracteriza a minha existência. Ela é um casulo e um dia será abandonado. Aí prossegue Jesus dizendo: as palavras que eu vos tenho dito, prestem atenção, as palavras que eu vos tenho dito, essas sim é que são espírito e são vida. A palavra dele. Quando você fica exposto à palavra de Jesus, ao Evangelho, ao ensino, e você o ouve com fé, e o acolhe com temor, tremor, e o acolhe com amor, e se deixa constranger pelo amor de Deus no seu íntimo, quando essa palavra sai do livro, sai do texto, sai da boca, deixa de ser voz, deixa de ser apenas um elemento que impacte sonoramente o nosso cérebro e através dos códigos de comunicação possa ser entendido como linguagem e transcenda a própria linguagem e nos penetre como verdade, como revelação, como caminho, como sabedoria eterna, como palavra criadora de Deus e palavra de Deus que pavimenta o chão do nosso caminho interior para que a partir dele a gente construa o nosso próprio andar exterior. Essas palavras que ele afirma, eu vos tenho dito, elas é que são o Espírito que vivifica vocês, que acorda vocês, que levanta vocês, que qualifica vocês, que se transforma em vida em vocês. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que criam e os que o haveriam de trair, e prosseguiu dizendo, por causa disto eu vos tenho dito, e prestem atenção, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Há duas coisas aqui que são as que eu gostaria que nós observássemos. A primeira é esse convite de Jesus a que se coma a sua carne e beba o seu sangue. E a segunda é, diante da interpretação translocada, equivocada, que confundia a palavra metafórica de Jesus com um convite literal, literalista, para que se saísse comendo pedaços do corpo dele e vampirescamente chupando seu sangue, ao corrigir a interpretação tão literalista, embrutecida, entupida daqueles que o ouviram, ele disse, vocês não entenderam nada, eu não estou falando de que vocês comam partes de mim e bebam o meu sangue. O que eu estou dizendo, ao falar que vocês têm que comer minha carne e beber o meu sangue, eu afirmo que vocês precisam absorver a minha vida, porque eu tenho vida eterna. Quem comer de mim internalizará a vida eterna, qualificará sua existência para a eternidade e começará hoje a viver uma qualidade de vida que já é eterna na sua essência. Agora, isso não é um convite antropofágico, é um convite para que vocês comam pelo coração. Comam não pelos ouvidos, mas comam com a mente. Comam com a alma. Comam com o espírito. Comam com a fé. Apropriem-se. Não existe nada material nisso, é um banquete invisível, porém absolutamente real, se vocês se apropriarem dele pela fé, entendendo que é o meu espírito que
que vivifica vocês, assim como é o espírito de vocês que mantém a carne viva e a carne para nada aproveita, o que de fato vivifica o espírito de vocês é o meu espírito, e o meu espírito não é carne, não é sangue. O meu alimento que eu ofereço a vocês é a minha palavra, porque a minha palavra é espírito e é vida. A palavra de Jesus é espírito e é vida. Ele não está se referindo a esse livro aqui, como se fosse uma biblioteca de espírito de Jesus. Pelo amor de Deus, o livro é só um livro. Mas a palavra dele existia antes de haver livro e continuará a existir depois que todos os livros acabarem. A palavra dele é caminho, é conceito, é verdade. A palavra dele é comida abstrata. A palavra dele é aquilo que forja o nosso olhar, o nosso interpretar, o nosso sentir, o nosso agir, o nosso reagir. É a palavra dele que cria escala de significados para a nossa vida. É a palavra dele que diz o que é essencial, o que é importante, o que é fundamental, o que é importante, o que é periférico. É a palavra dele que separa bem do mal. É a palavra dele que nos dá discernimento, juízo, bom senso. É a palavra dele que quer se transformar em mente em nós. De tal modo que pela sua palavra nós tenhamos a mente de Cristo, pensamentos de Cristo, que não são pensamentos mágicos, nem são pensamentos em código, e nem são apenas lógicas cerebrais, porque a palavra dele não é uma lógica de encadeamento humano, é sabedoria eterna que penetra o nosso ser contra o fluxo das lógicas mundanas e planetárias que nos cercam. Mas é a palavra dele. Tipo, para eu não ficar falando até a semana que vem. Bem-aventurados os humildes de espírito. É uma palavra eterna que ninguém muda. Só será feliz em Deus quem for humilde de espírito. Quem não for, bye bye, planeta Terra. Bem-aventurados os mansos. Esse vai ser feliz. Quem não for manso, se dispersa. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, não de justicismo, mas que buscam viver uma vida que estenda a justiça para os outros e que se alimenta desse bem que podem espraiar, realizar e compartilhar. Quem não for assim, não terá jamais vida em si. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, os que existem para fazer pontes, as mentes que estão em processo pontífice o tempo todo, reconciliando, aproximando, calando fofoca, afastando malquerência, matando e quebrando as setas malignas de envenenamento da alma do próximo. Esses são felizes, são filhos de Deus, se qualificam para viver. Bem-aventurados os limpos de coração. Esses serão felizes. Disseram sim a uma mente limpa, com um olhar limpo, com interpretação limpa, que afasta a malícia da mente, a maledicência da boca, o juízo perverso do coração. Esses têm um coração puro, esses serão felizes, eles verão a Deus todos os dias, verão a Deus em tudo e em todas as coisas. Serão felizes já aqui e agora e para todo sempre. Amém. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque vivem em justiça, não em injustiça. Esses serão felizes até perseguidos. Bem-aventurados quando vos injuriarem
e vos caluniarem, e mentindo disserem todo mal contra vós, regozijai-vos e alegrai-vos, e exultai e levantai as vossas cabeças e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram também aos profetas que viveram antes de vós. Quando isso deixa de ser o sermão do monte e passa a ser palavra de Jesus para o meu olhar, para o meu agir, para o meu reagir, para o meu interpretar, vai virando carne, vai virando sangue, vai se corporificando, vai se encarnando, vai virando o meu espírito, vai ficando possuído por essa consciência. Eu vou crescentemente sendo alimentado pela vida eterna. Vós sois o sal da terra. Isso faz de mim um ser que escolhe viver para carregar o gosto e o sabor de Deus na vida. Vós sois a luz do mundo. Isso faz de mim alguém que escolhe viver não na sombra, nem nos mistérios, nem nos segredos, nem nos ocultamentos, nem nas dissimulações, nem nas manipulações, mas ao contrário, a viver uma vida sincera, íntegra, limpa, aberta e absolutamente exposta no que é, no que crê e no que crê acerca de Jesus, e se torna assim luz para o mundo. As minhas palavras são espírito e são vida. Por exemplo, quando ele diz, se tu vieres trazer ao altar a tua oferta e descobrires, lembrares que um irmão foi profundamente ofendido por ti, deixa aqui no altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. E depois que tu te reconciliares com ele, e tu o ganhares, enquanto tu estás com ele no caminho, então volta e pela misericórdia de Deus, faze a tua oferta. Mas primeiro vai resolver aquilo que, não sendo resolvido, colocará o teu espírito, a tua alma, o teu ser, numa carceragem espiritual e psicológica da qual ninguém sai. Não resistais ao perverso. Uma palavra que carrega espírito e vida. Ele está vindo contra ti. Ele quer te fazer mal. Não vires lobo contra o lobo. Não vires tirano contra o tirano. Mas ao contrário. Se ele te ferir uma face, dá-lhe também a outra. Você não gosta disso, mas essa é a palavra da vida de Jesus. Se ele te pedir a tua capa, dá-lhe também a tua túnica. É como um cara que te pede a capa e você tira a camisa. Quer a camisa também, meu filho? Ó, pode levar. Pode levar. É chocante, né? É chocante. Quer levar? Quer levar a camisa? Aí fica todo mundo escandalizado. É o que Jesus está dizendo. Pediu a capa da túnica. Que a túnica era o que vestia os caras. Fica de cueca. Deixa ele levar. Te obrigou a andar com ele 1 milha? Vai com ele 2. As minhas palavras são espírito e são vida. Aí vai entrando, penetrando a vida. Primeiro penetra em você, vai penetrando os outros, vai se impregnando em tudo. A eternidade vai te habitando, você vai deixando de ser um pitbull raivoso das tramas desse mundo e vai passando a ser um ser transcendente para além do sequestro que praticam contra você no imediato. As minhas palavras são espírito e são vida. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com a medida com que julgardes, vos julgarão, com o critério com que medirdes, vos medirão. As minhas palavras são espírito e são vida. Quando você der uma oferta,
Ignore a sua mão esquerda o que a direita fez. Não conte nem para você mesmo isso como vantagem, que é para não se desenvolver uma banda piedosamente narcisística na sua existência. Ao contrário, pratique toda a obra de amor com a espontaneidade de um ser grato que está apenas estendendo à vida aquilo que nem em bilhões de eternidade ele conseguiria compensar. Tão grande foi a densidade de glória eterna que o alcançou gratuitamente. Por isso, não se jacte nem entre o cérebro esquerdo e o direito acerca do que você fez. Não conte o lado racional ao lado emocional, o que você acabou de fazer. As minhas palavras são espírito e são vida, disse Jesus. Não joguem as vossas pérolas aos porcos, porque senão eles que não apreciam pérolas, eles gostam de babugem. Porcos. Não adianta você dar um diamante de não sei quantos quilates para ele, porque ele vai pisar no seu diamante. E vai sair atrás do babugem, não achando o babugem, se for javali, vai comer você. As minhas palavras são espírito e são vida. Não adulterarás, não sejas infiel, não traias a tua mulher, nem o teu marido, nem o teu amigo, nem o teu próximo, conhecido ou desconhecido, porque aquele que assim o faz estará cavando para si uma sepultura presente, estará matando em si seu próprio espírito. Antes vivam para a fidelidade que começa no coração, que tem a sua expressão de fidelidade exterior, porque no coração está bem assentado o desígnio de fidelidade na subjetividade, num amor que se vigia para não dar lugar aos devaneios da fantasia. As minhas palavras são espírito e são vida, disse o Senhor Jesus. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas ao contrário, dai lugar à ira de Deus. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque assim fazendo, amontoareis brasas vivas sobre a cabeça deles, porque as minhas palavras são espírito e são vida. Quem quiser ter vida, tem que comer essas palavras. Tem que tomar a ceia e a comunhão dessas palavras. Elas têm que deixar de ser textos. Elas precisam virar gente. Elas têm que virar pensamento. Elas têm que se tornar escolha. Elas têm que se transformar arbítrio. Elas têm que se transformar no fluxo da nossa existência. Elas têm que ser as nossas qualificações para viver. Elas têm que se transformar em caráter. Elas têm que se transformar em alegria de ser. Elas têm que se tornar em nós não obrigação nem mandamento, mas privilégio da vida. Elas têm que se transformar em galardão para a gente. Elas têm que se transformar em coroa, em prêmio. Elas têm que se transformar em alegria de compreensão. Perdoem sempre, disse ele. Quantas vezes, Senhor, o meu irmão pecará contra mim e eu lhe perdoarei até 7 vezes num dia? Se eu não vos digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Em outras palavras, perdoem sempre, perdoem o mundo inteiro. Digam, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem, porque as minhas palavras são espírito e são vida. Quem ganhar essa mente, quem desenvolver esse espírito,
quem subjugar a alma, as suas pulsões, emoções e subtezas para obedecerem a essa superioridade espiritual, a essa qualificação eterna. Este que de mim se alimentar assim, porque as minhas palavras é que são o pão, as minhas palavras é que são espírito e são vida, esse por mim viverá. Viverá assim na conjugalidade, tratará assim sua mulher, tratará assim seu marido, tratará assim seus filhos, tratará assim seus empregados, tratará assim seu patrão, tratará assim os conhecidos e os desconhecidos, tratará assim o namorado, tratará assim a namorada, tratará assim aquele que seja o mais indigente dos homens. Eu sou o pão da vida. E o pão que eu vos darei, eu darei para a vida do mundo, é a minha carne. Quem comer a minha carne, beber o meu sangue, tem a vida em si mesmo. E não se assustem, porque eu não estou convidando vocês para saírem me mordendo. O meu convite é para que vocês entendam a metáfora do que eu lhes digo. A minha carne e o meu sangue são equivalentes ao que seja vida. Vida é comunicada pelo Espírito, tanto em vocês quanto em qualquer outra dimensão. E no que tange ao que eu disse a vocês, o que qualificará a existência de vocês para que a existência atual seja penetrada pela qualidade do que eu chamo vida, e como vida, a vida eterna, e já hoje de vida abundante, é se vocês entenderem que são as minhas palavras que geram espírito em vocês. Não palavras no papel, não palavras num livro, mas palavras que penetrem em vocês, que se transformem em pensamentos, que se transformem em sinapses neurais, que se transformem em respostas, que se transformem em propostas, que se transformem em caminho interior que construa estradas exteriores, que se transforme em decisão, que se transforme em escolha, que se transforme em escolhas humildes, em escolhas mansas, em escolhas limpas, em escolhas pacificadoras, em escolhas justas, em escolhas nobres, em escolhas fortes, firmes, até sob perseguição, em escolha de exultação para além das circunstâncias e das contingências, em escolha do sabor de vida que vocês queiram viver e manifestar como sal, de escolha de viver uma vida estratégica como a luz, carregando a qualidade do perdão em tudo e para com todos, da reconciliação. Tão somente a consciência de vocês se acorde para perceber a machucadura causada no coração de alguém. Vá lá, ande enquanto você está com ele a caminho, deixe qualquer coisa, abandone qualquer hora, deixe de lado o santo. Santidade é andar na direção da reconciliação. E não brigue por nada. Não vire bicho entre os bichos, constranja os monstros, os perversos. O que eles querem, deem o que eles querem. Eles jamais quererão quem vocês são para além do que eles conseguem ambicionar. Eles no máximo quererão espoliar o que vocês têm. Eles não terão mecanismos para desqualificar quem vocês são. Sejam discretos, sejam simples, sejam amorosos, sejam genuínos no amor. Não julguem, não se toguem para estabelecer critérios contra uns em favor de outros. Andem gratos por estarem perdoados e exerçam o privilégio de perdoar a todos e perdoar sempre.
Porque as minhas palavras são espírito e são vida. E quem as encarne, quem dia a dia diga, eu não sou mais o livro entrou em mim, não como valor estático, não como memorização, entrou em mim como espírito, como vida. E agora eu olho com o Espírito de Cristo. Agora eu ouço com o Espírito de Cristo. Agora eu decido com o Espírito de Cristo. A palavra de Cristo é Espírito em mim. E esse Espírito não vem sem conteúdo, ele vem carregado do que Jesus disse, fez, ensinou, encarnou e me chamou a encarnar de tal modo que é equivalente a comer a sua carne e beber o seu sangue, ou seja, a me metamorfosear na sua palavra, a me celularizar dela, a me molecularizar dela. Aqui, até as minhas partículas subatômicas fiquem tomadas por ela. Do meu espírito aos movimentos de concreção histórica e perceptível do meu ser. Esse é o convite. E a palavra dele diz: aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Você pode repetir isso comigo? Aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Mais uma vez, aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Mais uma vez, aquele que de mim se alimenta, por mim viverá, em nome de Jesus. É isso que queremos? Tem alguém escandalizado com essas palavras? Hein? Não tem não? Então, gente, o processo é simples. Hoje você me ouviu aqui e a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Tão certo como vive o Senhor, vocês não ouviram a minha palavra, vocês ouviram a palavra de Deus. Eu sou um repetidor, e o serei até o último dia da minha vida. Tudo que eu tenho a dizer a vocês é repetir Jesus até o último dia da minha vida. Então, quem quiser ouvir Jesus, pode vir me ouvir, porque eu não tenho nada a dizer, a não ser o que Jesus disse e ensinou. Cada dia com a simplicidade maior. Você ouviu. Essa palavra alimentou fé no seu coração. Eu vi alguns olhinhos marejados daqui. Eu vi gente dizendo, meu Deus, me salva da subteza da minha raiva, da minha vingança. Tira esse espírito de rancor, eu quero perdoar. Eu vi olhos aqui que disseram, arranca a sujeira desse juízo de dentro de mim, ou dessa arrogância que se nega a ser humilde, se nega a aprender a ser ensinável. Eu vi olhares que brigaram contra a infidelidade, contra a fantasia erótica que corrompe toda a expressão de amor e vínculo e de afeto leal. Eu vi. Faz 40 anos, gente, que eu não faço outra coisa. A sensação que me dá a cada dia que parece que eu vejo. Cada dia eu vejo mais. E o que eu tenho a dizer a vocês, com toda a ternura do meu coração, com a simplicidade de quem já experimentou e experimenta essa felicidade do Evangelho, tanto quanto já experimentou as durezas e as espadas da vida em relação à desobediência ao Evangelho, e que já experimentou a graça de todas as reconciliações possíveis criadas pelo Evangelho, e que dia a dia experimenta essa paz que excede a todo entendimento, que é parte da qualificação da vida que em Jesus eu ganhei no Evangelho. E do discernimento de que quando a gente diz sim para o que Deus diz, faça, a gente é totalmente bem-aventurado.
E quando a gente diz não, eu farei, eu enfrentarei aquilo a que Jesus diz não, a gente se torna totalmente desgraçado. É simples assim. E é sublime assim. Aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Nenhum adúltero será feliz. Nenhum juiz do próximo será feliz. Nenhum vingador e vingativo será feliz. Nenhum amargurado será feliz. Nenhum sujo de mente, de alma e de espírito jamais será feliz. Nenhum malicioso será feliz. Nenhum mentiroso jamais será feliz. Felizes são os que aprendem todo dia, porque deles é o reino dos céus. Felizes são os que se controlam, que são mansos. Eles vão acabar herdando tudo, porque os outros matar-se-ão por tudo, e eles herdarão tudo pelo que não brigaram. Felizes são os que dizem, deixa para lá, let it be, let it be. Eles serão chamados filhos de Deus. Felizes aqueles que, por andarem a pureza da sua vida, são perseguidos em razão da justiça do reino de Deus. Deles é o reino dos céus, não no futuro. O céu os invade hoje, no presente, já. Aquele que se alimenta dessas minhas palavras, torná-las-á espírito no seu espírito, pensamento nos seus pensamentos, olhar no seu olhar, decisão nas suas escolhas. Aquele que de mim se alimenta, esse por mim, enfim, viverá, em nome de Jesus. É isso mesmo, gente boa? É isso que vocês querem? Querem mesmo? De verdade? Quem quiser isso, sem se sentir infantil, mas como gente adulta, é pura e simples, erga uma de suas mãos e diga, eu quero Jesus. Eu quero Jesus. Eu quero Jesus. Eu quero me alimentar de Ti. Eu quero viver por meio de Ti. Eu quero comer a Tua palavra, como quem come a Tua carne, como quem bebe o Teu sangue, porque eu creio que aquele que de Ti se alimenta, aquele que come as Tuas palavras, vai absorvê-las e por Ti viverá. E eu quero viver em Ti. E eu quero viver para Ti. E eu quero viver como Tu. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amigos amados, eu quero pedir aos queridos de hoje, Felipe, Juliano, a Ana Eudóxia, Valdir, Marisa, João, Liliana, Carlos, Sulamita, Luciano, Ana Cássia, a Flávia, a Keila, a Aline, o Adão, para virem, cada um sabe o que fazer, distribuírem o pão e o vinho para nós. Peço apenas o seguinte, à medida em que você receber o pão e o vinho, não come e não beba, aguarde para que nós comamos juntos e bebamos juntos. Valdizão amado, Keilinha,
Joãozão. Ao receberem, esperemos uns pelos outros, para que comamos juntos. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar, diante do teu altar, diante do teu altar. Amém. Eu quero pedir ao Edgar para dar uma chegadinha até aqui à frente. Vou pedir aos amigos para providenciarem um microfone para ele. Enquanto os elementos são servidos, ele vai nos cantar 2 louvores. Edgar, querido, você está na sua casa, tá bom, filho? De coração. Alô, paz para vocês. Prazer Amém. estar aqui com vocês. Sorrir, a chorar, és o amigo mais fiel, a estrela mais linda do meu céu, o ar que eu respiro, meu pensar, o sopro de vida em mim, tocar no teu manto, sem medo de me entregar. Eu me rendo
vida que desperte ao nascer do sol, nova semente que a chuva vem pegar, o amanhecer de um novo dia. Sem medo de me vivo a vida pra te Amém, Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o teu nome. Essa outra canção se chama Jesus, Filho de Davi. Um texto muito conhecido de todos nós. E eu queria compartilhar esse texto com vocês hoje com essa canção. Amém. Possa abençoar a vida de vocês. Amém. Jesus, filho de Davi. Jesus, filho de Davi. Jesus, filho de Davi. Olha pra mim, tem compaixão, perdoa-me. Estava sentado à beira do caminho, ouvindo o tropel da multidão passar. Eu tinha esmolas, vivia sem rumo, sem motivos pra sonhar. É que eu vi o som ao meu redor e confuso perguntei o que acontecia em Jericó. Então anunciaram-me e passava ali o rei. Então clamei, mesmo sendo repreendido, eu não calei. Recusei parar e cada vez gritava mais. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, sou um pecador, Senhor, perdoa-me. Estava sentado à beira do caminho, ouvindo o tropel da multidão passar. Tinha esmolas, pois era cego, vivia sem rumo, sem motivos pra sonhar. É que eu vi o som ao meu redor e confuso perguntei o que acontecia em Jericó. Então anunciaram-me e passava ali o rei. Então clamei, mesmo sendo repreendido, eu não calei. Recusei parar e
louvores a Deus, dava louvores a Deus, pois este pobre estava cego, morto e reviveu. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Já sabe, não dá? Tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, sou pecador, Senhor. Sou pecador, Senhor. Sou pecador, Senhor. Deus abençoe a todos vocês. Amém, Amém? Senhor. Amém. Muito obrigado, meu irmão querido. Gente boa de Deus, na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou um pão, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo-lhes: este pão é o meu corpo, que será entregue por amor de vós. Todas as vezes que comerdes este pão, fazei isto em memória de mim. Se a carne dele e o sangue dele não eram em si o convite para que deles comêssemos, o pão também, como elemento material, não é. É apenas a representação simbólica desse pão vivo que desceu do céu e que disse: comam a minha palavra, comam o meu espírito, alimentem-se da minha mente, alimentem-se da palavra de vida que eu vos digo, e que é palavra de amor, de perdão, de vitória sobre a vingança, que é palavra de fidelidade e não de traição, de verdade e não de mentira, que é palavra de uma coragem que faz vocês não ficarem sequestrados pelo perverso, antes vencerem o mal com o bem. É palavra de gosto, de sabor, de luz. É palavra de sobriedade, de discrição, de simplicidade. É palavra de escolha do bem e que nos faz vencer o mal com o bem. É palavra de oração sempre, é palavra de confiança sempre. É palavra de não andarmos ansiosos nunca. É palavra que nos incita a buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar, antes de qualquer coisa. É palavra que nos chama a erigirmos a sua vida sobre esta base, este fundamento. E aí seremos felizes, e aí seremos inabaláveis, e por essa palavra nossa existência ganha qualificação da vida eterna, porque ele disse: as minhas palavras são espírito e são vida. E aquele que de mim se alimenta pela minha palavra, aquele que as transforma em pensamento, ação, reação, resposta, entendimento, sobriedade, bom senso, juízo, amor, graça, perdão, esse que se alimenta e transforma a minha palavra em vida nele mesmo, esse por mim viverá, esse carregará a qualidade da vida eterna na sua própria existência. É nesse espírito que eu convido todos a comerem. Comamos todos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, minha mulherzinha. Coma o Evangelho. Leia. Assimile. Pratique. Tenha-o como um privilégio. Vença o espírito carnívoro, predador, comendo a palavra viva.
o evangelho da reconciliação. Por semelhante modo, depois de haver ceado, o Senhor Jesus disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, a aliança minha com vocês, aliança de vida, aliança contra a morte, sobre a morte. Todas as vezes que comerdes e beberdes deste cálice, lembrem de mim e renovem na mente de vocês, no espírito, nas decisões, o compromisso de, em comendo a minha carne e em bebendo o meu sangue, viverem por meio da minha palavra. Que este cálice seja o cálice do sangue de Cristo, vivificando a palavra de Cristo no nosso coração para a vida. Palavra de graça que vença a nossa dureza de coração. Palavra de perdão que destrone o espírito da vingança e da amargura. Palavra de bondade que nos liberte da mesquinhez e da mediocridade. Palavra de amor misericordioso que destrone o juiz togado e perverso que quer reinar dentro de nós. Beba a palavra da vida. Bebamos todos deste cálice. Deus te abençoe, amor. Os amados podem recolher os cálices e, enquanto isso, nós vamos cantar, mas sem nenhuma distração, gente boa de Deus. Não é uma questão de reverência, não. É uma questão de adoração. Jesus disse: onde estiverem 2 ou 3, sincera, singela e honestamente reunidos em meu nome, eu aí estou no meio deles. Então é nesse espírito, é com essa gana, é com essa consciência, é com essa intensidade espiritual que eu convido vocês a adorarem com essas canções, tanto quanto adorem com a vida, com as decisões, com as escolhas de cada dia. Vamos cantar juntos. Louvado seja Com toda a força, gente boa, Senhor, teu nome, entronizado entre as nações, exaltarei a ti, Senhor, pelo que tu és, eu te adorarei. Recebe a minha adoração, que é fruto de tua graça a mim e do teu amor que restaura em mim o meu amor por ti, Jesus, engrandecerei, exaltarei o teu nome diante dos reis e dos poderosos.
poderosos, eu louvarei a Ti, Senhor, engrandecerei, exaltarei o Teu nome diante dos reis e dos poderosos, eu louvarei a Ti, Senhor. Louvado seja, Senhor, Teu nome, entronizado entre as nações. Exaltarei a Ti, Senhor, pelo que Tu és, eu Te adorarei. Recebe a minha adoração, que é fruto de Tua graça a mim e do Teu amor que restaura em mim o meu amor por Ti, Jesus, engrandecerei, exaltarei o Teu nome diante dos reis e dos poderosos, eu louvarei a Ti, Senhor, engrandecerei, exaltarei o Teu nome diante dos reis e dos poderosos, eu louvarei a Ti, Senhor. Pai, que meramente pela Tua palavra, todas as nossas necessidades sejam socorridas, que pela simplicidade da Tua palavra e pela apropriação dela em fé, aqueles que precisam de graça de cura sejam curados, que aqueles que precisam de um grande livramento sejam livrados, que os que precisam de um socorro bem presente agora, o recebam em nome de Jesus. Que aqueles que precisam de força para enfrentar perversos sejam fortalecidos pela consciência do amor. E nós também pedimos por aqueles que nos oprimem, que nos perseguem, que desejam humilhar-nos. Senhor, abençoa-os. Senhor, nós queremos que Tu os visites com a Tua graça, todos eles, e que o Teu amor os constranja. Assim abençoamos a quem amamos e abençoamos aqueles que não nos amam, com o amor do nosso Pai, que nos ensinou a amar a todos, porque nós queremos ser filhos da graça, filhos do amor. E despede-nos em paz, no poder do Espírito Santo, confessando que comemos de Ti, que vamos nos alimentar de Ti, da Tua palavra, que os nossos pensamentos serão alimentados pelos pensamentos de Jesus,
que as nossas respostas buscarão ser as de Jesus, que as nossas ações quererão ser as de Jesus, que nós quereremos ser como Jesus. Em todos os nossos atos, permite que seja assim, e que o nosso coração vá ficando limpo, bonito, purificado, e o nosso olhar seja lavado pelo colírio do teu amor, para que nós sejamos de fato teus filhos, em todas as nossas ações, em todas as nossas interpretações, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a graça de Jesus, o nosso Senhor, Salvador, nosso irmão mais velho, nosso sacerdote, nosso amigo eterno, e que o poder, os dons, o fruto, a alegria, o carisma, o caráter, a força, a tenacidade, a ousadia, a intrepidez, a consolação, a alegria do Espírito Santo sejam sobre todos nós aqui e sobre todo o povo de Deus que aos milhares nos vê para além daqui, literalmente nos vendo em toda a face da terra. Que seja sobre todos eles, sobre todos nós, agora e por todo sempre. Amém, amém, amém. Vão na paz do Senhor Jesus, meus irmãos.